Amém. Amém, amados. Graça e paz. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez a minha gratidão de estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês e ministrar aquilo que o Senhor tem para nós. Mês de janeiro para nós é um mês profético, um mês de primícias, um mês onde o Senhor fala muito ao nosso coração e ao nosso espírito. E janeiro para nós, irmãos, como nós temos esse desafio de carregarmos esse poder da primícia, de declararmos que se a primeira parte de tudo que nós fazemos for dedicada ao Senhor, ela vai definir o que vai vir depois. E nós temos uma responsabilidade de carregar essa primícia, esse poder. Então janeiro para nós é um mês também de guerras, porque uma das características da primícia é trazer rompimento, libertação, e tudo que o nosso inimigo quer é que não haja um rompimento, que não haja uma libertação, que nós não venhamos a alcançar o nível que é para se alcançar. E eu tenho falado muito isso na Casa do Leão, na igreja, a respeito da palavra rompimento, porque há um rio de água viva em nós, amém? Amém? A palavra do Senhor diz que nós portamos um rio de águas vivas, e esse rio ele flui através de nós, mas muitos de nós estamos como represas, represando aquilo que é para ser impartido. A nova aliança, o novo pacto, é exatamente isso, é nós carregarmos a presença de um Deus vivo, e por onde nós passarmos, essa presença ser manifesta. Por isso que a palavra diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros, dos uios. E eu acredito que janeiro é um mês propício para o Senhor provocar esse rompimento nessa barragem, para que essa água, para que essa unção, para que esse poder que está em nós, através do Espírito de Deus, ele possa chegar aonde tem que chegar. Se tem uma passagem que eu amo, é a passagem de Ezequiel, quando ele tem aquela visão da água saindo pelas soleiras da porta. Aquilo já era um vislumbre do que seria o Espírito em nós, uma unção que não seria mais retida dentro de um templo, mas que sairia de dentro para fora, e aonde esse rio chegava, aquilo que estava morto restaurava a vida, aonde estava seco chegava a vida, o mar que era morto virou um mar com vida, e essa é a presença de Deus dentro de nós, amém? Mas às vezes nós estamos o quê? Cansados, fadigados, vamos colocando barreiras, e começamos a reter aquilo que temos que dar, começamos a reter aquilo que temos que impartir. E eu creio que janeiro é um mês muito profético e poderoso para as nossas vidas, amém? Então é violento, irmãos, nós vamos para cima, né? Para nós, estou falando de mim, da minha casa, da casa ministerial que nós cuidamos. Janeiro é um mês muito violento. Por quê? Porque o Senhor traz para nós essa lembrança de que tudo que chega às nossas mãos, ou que sai de nós, tem que ser primeiro para Ele, seja ela mensurável ou não, seja ela palpável ou não. Tudo que vem de nós, ou a partir de nós, a nossa primeira fala, a nossa primeira movimentação, ela tem que ser dedicada ao Senhor. Então nós precisamos prestar muita atenção no que o Senhor quer fazer em nós e através de nós a partir do mês de janeiro, amém? E ainda estamos caminhando numa palavra profética nova, que é convergir todas as coisas em Cristo. E é uma coisa que eu tenho falado lá na Casa do Leão também. Eu quero mandar uma boa noite, que tem alguns filhos que estão nos assistindo agora. O nosso culto está lá também, simultâneo ao de vocês, que é o mesmo horário, mas tem algumas pessoas que estão em casa nesse momento assistindo a Koinonia, amém? Então esse culto vai ser bênção na casa de alguém lá em São José dos Campos hoje também. E a minha participação com vocês aqui nessa noite é falar sobre um assunto que eu acredito ser muito propício para esse tempo, que é falar sobre honra, princípios de honra.
E nós estávamos conversando lá em São José, na Casa do Leão, a respeito desse tema. E nós tínhamos, colocado primícias de honra. Aí nós falamos, não, na verdade a honra ela é um princípio. Ela é uma verdade que precisa ser trazida à existência. Honra é algo que nós precisamos trazer à vida, materializar essa honra. E eu estou encarregado de trazer para vocês hoje uma palavra que nos conecte novamente a essa palavra tão poderosa e tão forte que é honra. Amém? E para isso eu queria começar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, para nós termos aqui uma base bíblica, para podermos continuar com tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Eu confesso que eu tenho aqui um esboço, mas eu estou bem à vontade para entregar aquilo que o Espírito do Senhor desejar mudar aqui nessa noite, amém? Que você venha comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, que tudo aquilo que precisa ser liberado e ministrado nessa noite, ó Pai, venha acontecer como esse rio que flui, um rio de águas vivas, que as palavras que forem liberadas hoje, elas venham produzir, Senhor, libertação, elas venham produzir incremento, elas venham produzir em nós, ó Pai amado, mudança de pensamento. E nós levamos cativo ao Teu senhorio toda a nossa movimentação nesse momento. E eu quero declarar efatá nessa noite, que o nosso entendimento, ele se abra e que a voz do Teu Espírito venha ecoar dentro de nós nessa noite. E que nenhum poder, nenhum levante, nenhuma distração, ela venha roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós Te amamos e desejamos que a Tua presença, ela continue, Pai amado, fluindo em nós e através de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? E nós vamos falar nessa noite de honra, falar dos seus princípios e de suas recompensas. E eu quero pedir a sua atenção, meu irmão, nessa noite, porque dentro de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, nós vamos relembrar alguns textos, algumas histórias bíblicas que falam sobre isso, que trazem a nós a memória dos efeitos da honra e dos efeitos causados pela desonra. Amém? Vocês estão aqui comigo? O dicionário, ele diz que honra significa valorização, apreciação, estima, é reverenciar, tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é ter-lhe alta consideração, é enxergar-lhe como importante, como precioso. Eu acredito que no nosso contexto, principalmente no contexto espiritual, dentro do que o dicionário brasileiro nos relata sobre o que é honra, o que mais nos cabe é reverenciar. Porque se nós estamos diante de um Deus que é real, que é rei, dentro de um governo aonde Ele é rei, aonde nós somos reino e sacerdócio, eu acredito que reverência
reconhecimento, é a palavra correta para nós, para falarmos sobre honra, amém? E antes de eu entrar no que eu quero dizer a respeito de honra, eu estava lendo ontem um texto, que há um tempo atrás eu falei com os homens lá na casa sobre honra, que é a rainha Elizabeth, que já foi, né? Faleceu. Mas há uma tradição dentro da monarquia na Inglaterra, que todas as vezes que havia o jubileu da rainha, acontecia um evento importante, que era a aparição da rainha e sua família aos seus súditos, na sacada do castelo. Fica comigo aqui. Em uma das comemorações do jubileu, a tão famosa aparição da rainha aconteceu, como normalmente acontece, mas não estava do lado dela um dos netos e nenhum dos filhos. E eu fui ler o porquê que eles não tiveram acesso à tribuna, porquê que eles não tiveram acesso a essa sacada, a esse lugar de honra, porque eles haviam desonrado a coroa. O neto porque casou com uma americana e resolveu abrir mão da realeza para ir morar nos Estados Unidos. Continua sendo meu neto, continua sendo querido, mas ele desonrou um protocolo real. Enquanto eu me apresento aos meus súditos, ele pode ficar lá na sala esperando, mas no lugar de honra ele não pode mais entrar. E o filho dela, um dos filhos que também não pôde acessar a tribuna de honra, é porque ele foi envolvido em um escândalo de assédio sexual e manchou a imagem da realeza. Quem está aqui comigo? Vocês estão entendendo o poder da honra? Vocês estão entendendo o poder de um protocolo, de você honrar, de você se sujeitar? Eu trouxe essa analogia natural de uma rainha para transferirmos isso para o Espírito. É a mesma coisa. Se eu sou filho de um rei, eu pertenço à realeza, amém ou não? O neto tem o sangue da rainha ou não tem? Tem. Você acha que a rainha ama ou não ama? Ama, mas há um protocolo que não pode ser quebrado. E se tem um protocolo que não pode ser quebrado em uma relação entre nós e o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Rei, é a honra. Como que eu participo de um ambiente real, de uma realeza? Como eu digo que agora, a palavra do Senhor diz que agora nós somos feitos reinos e sacerdotes, mas eu não pratico a honra, eu não reverencio a honra. Então eu trouxe essa analogia para você guardar no teu coração, enquanto nós vamos falando algumas coisas aqui, amém? Eu achei isso muito sério, porque a rainha podia passar um pano. Estou velha já, filho, deixa o menino, tudo bem que ele... Não, protocolo é protocolo. Eu nunca fui à Inglaterra. Alguém aqui já foi? Ninguém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Pai, eu profetizo. Levanta a mão, irmãos. Eu profetizo que vocês irão a outras nações, amém? Prepara teu passaporte. Eu recebi essa. Levanta a mão, fica aí. Eu recebi essa palavra do meu pai espiritual. E eu quero impartir na tua vida, amém? Ele falou assim: você precisa estar pronto, meu filho. Você precisa estar com o teu passaporte em dia e pelo menos com um idioma preparado. Porque a hora que o Senhor te chamar para as nações, você tem que estar no mínimo com o teu passaporte e falando pelo menos um idioma. E eu quero profetizar na tua vida. Há nações esperando o povo chegar. Não como imigrante, não como coiote levando você, mas como homens e mulheres enviados para restaurar nações. Homens e mulheres que vão ser enviados para restaurar protocolos reais dentro do reino do Senhor, amém? E aí eu até esqueci do que eu ia falar da Inglaterra, lembrei. A guarda real. A guarda real. Tem um protocolo do guarda real que fica ali, ele não se mexe. Eu já vi vários vídeos na internet do pessoal indo lá fazer gracinha. Ele não se mexe. Por quê? Porque ele tem uma ordem real. Ele tem um protocolo real. Há um limite que você pode chegar até perto dele.
há um limite de brincadeira que você pode fazer com ele, porque a qualquer momento, se você infringir o protocolo, ele pode agir. Então fale para o teu irmão, fique atento, porque há em você uma responsabilidade de realeza. Fala para o teu irmão no espírito, fala para assim, há em nós uma responsabilidade real, há um protocolo de honra que precisa ser cumprido. O Senhor já começou a bater na gente já, mas há um protocolo a ser cumprido, amém? Um ambiente de honra, amados, atrai e abriga a presença de Deus. E tudo que nós queremos nesses dias é trazer de volta à existência a honra, a prática da honra, porque a honra ela atrai e abriga a presença de Deus. Aonde há homens e mulheres de honra, há a presença de Deus. Aonde homens e mulheres que carregam a honra, que sabem honrar o seu Senhor, que entendem o que é honrar as pessoas, que entendem o que é honrar os seus pais, que entendem o que é honrar os seus líderes, os seus pastores, os teus chefes, aquilo que a Bíblia diz, homens e mulheres que são assim, mudam ambientes. Um ambiente de honra atrai e abriga a presença de Deus. Pessoas tratadas com respeito e recebidas com honra tendem a dar o seu melhor. Quem é patrão aqui sabe disso. Quem tem funcionários aqui sabe disso. Quanto mais você trata o teu funcionário, aqueles que estão com você, de forma honrosa, mais ele produz. Sim ou não? Eles tendem a dar o seu melhor. Por quê, irmãos? Porque ambientes de honra nos livram de movimentações opressoras. E nessa noite nós vamos entender o que é honra. E se tiver alguém aqui que tem sido oprimido por ambientes desonrosos, será liberto nessa noite em nome de Jesus. Porque nós estamos levantando aqui, nós estamos movimentando aqui, trazendo à existência aqui ambientes de honra. E esses ambientes nos livrarão de movimentações opressoras que nos impedem de sermos impulsionados a um propósito. Mas nessa noite o Senhor vai restaurar em nós a honra. Nessa noite o Senhor vai restaurar em nós a ideia do que é a honra. Nessa noite o Senhor restaurará em nós o desejo de honrar, de ser honrado e de ser honroso. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Pastor, mas como que eu gero ambientes de honra? Nós lemos Jesus chegando na sua cidade, no seu povo. Por onde ele passava, os milagres aconteciam. Por onde ele passava, as coisas aconteciam. Ninguém perguntava ou questionava. Ele atraía as pessoas. Mas quando ele chega na sua cidade, quando ele chega no campinho de futebol onde ele jogou bola quando ele era criança, quando ele passa lá na padaria do seu Zé, aonde o pai dele falava para ele, vai lá comprar para a gente o pão para tomar café. Quando ele chegou nessa cidade, as pessoas dessa cidade começaram a questionar quem ele era. Mas esse aí não é o José, o que jogava bola no campinho? Mas esse aí não é o José que ia na padaria comprar pão? Começaram a colocar em dúvida o ser sobrenatural que era Jesus. E através da fala desse povo, da incredulidade desse povo, Jesus não conseguiu fazer quase nada nessa cidade. Para vocês verem o poder que a desonra tem, o poder da fala negativa, como ela tem o poder de impactar ambientes. A Bíblia está falando, ele só conseguiu ali por imposição de mãos, provocar algumas curas e alguns milagres, porque o pessoal não estava preocupado com o que ele ia fazer, estava questionando, mas esse aqui não é o fulano de tal? Como assim agora ele volta? Isso é trambique, isso é tramói, isso é feitiçaria. E o ambiente se fecha ao ponto dele sair e continuar a missão fora, longe. E nós temos que tomar cuidado, porque nesses dias de primícia, o Senhor está provocando em nós ambientes de honra. O Senhor está provocando em nós movimentos de honra. Não tem como eu falar de primícia se eu não honro ao Deus que eu sirvo. Eu estava conversando com o Alexandre hoje à tarde, estava conversando com algumas pessoas da igreja também. Eu falei assim para um pastor meu lá que ia pregar sobre honra lá na Casa do Leão. Eu falei para ele, o que o povo precisa entender é que Deus não precisa de honra. Ele não está clamando por honra.
Ele não está olhando e fala: filho, você tem que me honrar, porque se você não me honrar eu vou ficar depressivo. Jesus não está clamando por honra, porque por ele si só atrai a honra. Se nós formos ler agora Apocalipse 5, vai estar lá dizendo: milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, neste momento estão dizendo: santo, 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 santo. Sim ou não? Então, quando nós falamos de honra, quando nós falamos de primícia, quando nós falamos de apresentar a primeira parte daquilo que chega para nós, ao Senhor, seja tangível ou seja intangível, nas nossas movimentações, não é porque o Senhor está me obrigando a fazer. Não é uma moda que a Koinonia inventou de fazer o mês das primícias para arrancar dinheiro do povo. A Casa do Leão agora também. Teve gente que foi embora da Casa do Leão que falou que era fogueira santa disfarçada. Amados, se tem uma coisa que eu aprendi com as pessoas que eu caminho junto nesses últimos 6 anos, e a Casa do Leão fez 7 anos essa semana, é que o Senhor não está nem aí para o nosso dinheiro. O Senhor nunca esteve preocupado com o nosso dinheiro. O Senhor está preocupado com quem nós estamos nos tornando. Ele nunca se preocupou com finança. Por quê? Porque Ele disse: haja luz e houve luz. Vocês estão comigo? Ele fez a separação entre o dia e a noite. Ele fez a separação. Ele é o dono. Ele é o Criador. Ele me criou e criou você. Antes de criar todas as coisas, nós já estávamos com Ele na eternidade. Ele não precisa ficar pedindo: me honrem, me honrem, me honrem. Não, a honra já é dele. O que nós aprendemos sobre honra, o que nós aprendemos sobre primícia, é que o Senhor está dizendo assim: todas as vezes, filho, que chegar algo à tua mão, traga uma parte como reconhecimento de quem eu sou na sua vida, de que sem a minha presença na sua vida você não é nada. Pastor, mas eu tenho meu dinheiro, eu tenho as minhas finanças, eu sou empresário, eu sou bancário, eu sou motorista de Uber, eu sou pedreiro, eu tenho meu dinheiro, nunca precisei de Deus para ganhar dinheiro. Não, mas você precisa do quê para ganhar dinheiro? Se Ele resolver estourar uma veinha sua aqui, ó, acabou. Então Ele nunca precisou ser reverenciado. Ele só quer que nós venhamos reconhecer que nós não nascemos de uma explosão cósmica, nós não viemos do macaco, que nós viemos de um Criador que soprou em nós o fôlego da vida. E eu só reconheço: obrigado, Senhor. Por isso os primeiros frutos, porque o Senhor vai falar assim: avisa o meu povo que quando eles entrarem na terra, e aí eles vão começar a cultivar, eles vão começar a plantar, que eles separem a primeira parte e tragam como oferta para mim. Isso é só um ritual de reconhecimento. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado da escravidão. Obrigado, Senhor, porque agora a gente não precisa mais que caia maná do céu e nem cordonizes. Agora o Senhor nos deu a terra que o Senhor nos prometeu, e agora tudo aquilo que essa terra produzir, eu separo a primeira parte, o melhor que essa terra deu, e eu chego diante do Senhor e coloco no teu altar, apresento ao sacerdote, para que ele apresente a mim e a minha oferta ao Senhor. Isso chama-se protocolo. E como que eu gero ambiente de honra, Alexandre? Desenvolvendo a prática da honra. Como que eu aprendo a falar inglês? Só estudando ou eu tenho que praticar? Como eu vou gerar ambientes de honra? Desenvolvendo práticas de honra. Quantos aqui já ouviram a famosa frase: gentileza gera? Gentileza. Olha, tem café aqui. Gentileza gera cafezinho no púlpito. Gentileza gera? Gentileza gera? Quantos aqui são dos anos 70, anos 80? Ó, nós estamos virando raridade, né? Jesus! Nós somos da geração gentileza gera gentileza. Era ou não era? Por favor, pode passar. No trânsito, eu paro, você passa. É assim hoje? Como é que é hoje no trânsito? Desgraçado!
Não tem gentileza. O pedestre chega na faixa de pedestre e fica lá assim, ó. Lá no bairro onde eu moro, se você ficar assim na rua, o cara vai falar assim, tem uma gominha de droga ali. Mas a lei de trânsito diz que se o pedestre parar na faixa, a prioridade é de quem? É do pedestre, irmão. A gente só faz isso aonde? Em Caraguá. Por que a gente só faz isso em Caraguá? Porque eles colocaram em prática isso. Se você não fizer isso, você corre o risco de ser multado. Mas quando a gente vem para a cidade grande, acabou a gentileza. Por quê? Porque nós estamos com uma geração hoje que não sabe agradecer, não sabe falar muito obrigado. Eu tenho um neto de 4 anos, eu estou ensinando ele a falar obrigado, porque ele não sabe. Ele só senta no sofá e fala assim, quero banana, quero Danone, quero água. Aí eu olho para ele e falo assim, está no bebedouro. Quero banana, não é nem assim, quero banana, vovô. É quero banana. Eu falo, está lá na fruteira, levanta e pega. Ah, não consigo. Consegue. Tinha algum problema eu ir lá e pegar a banana e dar para ele, irmãos? Tinha algum problema eu ir lá e pegar um copo de água e dar para o meu neto? Não, mas eu estou ensinando ele a pedir de forma correta, a agradecer depois de uma refeição, porque nós temos uma geração hoje que não dá mais bênção, pai, não pede mais nada. Por quê? Porque o ambiente de honra ele foi se desfazendo, foi se diluindo, mas nesses dias o Senhor vai restaurar esse ambiente de honra. Vocês estão comigo? Nós vamos trazer a existência. A palavra que nós recebemos no final do ano, eclodir, trazer a existência. A honra precisa eclodir nas nossas vidas, ela precisa ser vivida, ela precisa ser vista em nós. E eu vou te falar coisas simples, de práticas de honra. Quantos maridos eu tenho aqui? Levante a mão, maridos, homens. Qual foi a última vez que você abriu a porta do carro para sua esposa? Aí o cara, eu truquei agora vocês, né? Eu truquei vocês agora, os homens. Aí um vai subir em cima da mesa e vai gritar 6 para mim. Como que ele vai gritar 6? Ele vai falar assim, ela tem o carro dela e eu tenho o meu. Pois é, irmãos, é o mundo moderno que estão separando as pessoas. Você tem o seu carro, eu tenho o meu. Estou só dando um exemplo. Mas qual foi a última vez que você praticou honrando a tua esposa, abrindo a porta do carro para ela? Quantos aqui tem filha, mulher? Levante a mão. Qual foi a última vez que você abriu a porta do carro para tua filha e falou assim, filha? É a geração de hoje, ela vai falar assim, que isso, pai, tá bobo? Abrindo a porta para mim, aí você vai falar para ela, não, filho, isso aqui é uma prática de honra. Case com um homem que abre a porta do carro para você. Trazendo a honra, praticando. Falar de honra é fácil, nós estamos falando de coisa boba, sim ou não? Coisa simples. A geração dos anos 80 aí, anos 70, eu nasci em 76, faço 49 anos, agora em março, estou ficando velho. Não, né? Você já fez 50, né? Então, tem pessoas mais velhas do que eu aqui. Mas nós somos dessa geração, não somos? Está chovendo, você abre o guarda-chuva não cabe às duas pessoas. O que a geração lá atrás fazia? E vinha na chuva. A geração de hoje faz o quê? Nem sai na rua porque está chovendo. Ai, vai molhar. Não pode. Não sabe o que é isso. Ou pior, eu estou falando de honra, de você honrar alguém, trazendo cobertura para ela. Se alguém tiver que se molhar, sou eu que me molho no teu lugar. Se alguém tiver que se queimar, eu queimo no teu lugar. Se alguém tiver que pular, eu pulo no teu lugar, mas eu estou aqui, ó. Hoje, irmãos, ou vai ser um guarda-chuva para cada um, ou o cara vai colocar a mulher para andar na chuva. Não é o caso do irmão aqui, porque ele vai falar o quê? Não posso bagunçar o meu cabelo. Vocês conhecem algum menino ou um rapaz que tem adoração ao seu cabelo? É a geração de hoje. E esses ambientes, eles vão se passando, e a gente vai permitindo, é que nem eu falei, o meu neto já é a geração que ele mexe sozinho no YouTube, ele mexe sozinho no celular, eu pego o celular da avó dele, está cheio de selfie dele, ele tirando foto dele, tem 4 anos de idade, se eu achar que é bonitinho, achar ele bonitinho, ele fala assim, quero banana. Quando chegar lá na escola, ele vai falar desse jeito com a professora, eu quero banana, pega lá para mim. Agora, quando eu começo a trazer meu neto para um ambiente de honra, honra a tua avó, honra teu avô.
por favor, vovô, o senhor pode pegar uma banana para mim? Aí ele fala assim, por favor, vovô, você pode pegar uma banana para mim? Eu falei, agora eu pego até 2 se você quiser. E aí ele vai aprendendo. Agora o que ele faz? Estou com sede. Eu falei assim, você já sabe, né? Aí ele levanta emburradinho, vai lá no bebedourinho e pega a água dele e toma. Eu estou ensinando ele, para quando ele chegar na sua casa não fazer feiura. Senão um dia ele vem aqui na casa da pastora Marina e do pastor Alexandre e vai olhar para ele e falar assim, quero banana, mano. Onde é que tem banana? Cadê o Danone? Pega o Danone lá. E outro, irmãos, ele tem a outra avó, ele tem o outro vô. Aí ele chega lá na casa do outro vô fazendo a mesma coisa, aí o outro vô vai falar assim, onde é que você está aprendendo isso? Na casa do vô Fernando, do pastor. Aí é do pastor. Eu tenho ensinado aqueles que caminham comigo a honrar uns aos outros. Honre uns aos outros. A geração de hoje, irmãos, tem atropelado alguns princípios e a honra é um deles, como eu falei aqui. Uma geração que não reconhece, uma geração que não agradece, uma geração que vive no individualismo, quase uma geração Mad Max. O que é a geração Mad Max? Um briga com o outro pela existência, um briga com o outro por coisas fúteis. É um cenário pós-apocalíptico, e aí você tem que sobreviver, e para sobreviver, a minha vida vem em primeiro lugar. Se eu precisar matar você para ter água, eu vou matar. Se eu precisar matar você para ter combustível, eu vou matar. Irmãos, o que aconteceu na Covid-19? Os mercados esvaziaram, por quê? Porque tinha gente que ia lá e comprava toneladas de comida para armazenar, porque estava com medo do arroz faltar. Então que falte para os outros e sobre para mim. Isso é um reflexo de uma geração que não sabe honrar mais ninguém, uma geração individualista. Vocês estão comigo aqui? Uma geração que não consegue dividir. Eu tenho falado isso, eu vou usar meu netinho aqui que eu amo de paixão como exemplo. Eu tenho ensinado ele a repartir, porque ele fala, é meu, ou ele não quer. Eu falo assim para ele, o dia que você for na casa de um amiguinho seu, que ele estiver comendo algo gostoso, que você falar para ele, me dá um pedaço, ele falar para você, não, você vai sentir na pele o quanto é ruim fazer isso. Então, dá um pouquinho para o vovô, aí ele dá. Mas eu estou só ensinando, irmãos, para que ele não sofra no futuro. Eu quero que ele seja da geração que imparte, não que retém. Profético isso, pega na mão do teu irmão e fala assim, que você seja a geração que imparte, não que retém. Glória a Deus por isso. A única forma de mudar essa geração é como? Como que nós vamos mudar essa geração que não sabe o que é honra, que é individualista, que só olha para si mesma, que só está preocupada com si mesma? Como, pastor, qual é a solução? A única coisa, a única forma de mudar essa geração é fazendo ela convergir. Nós precisamos levar essa geração para Cristo. Eles precisam levar a vida deles para Cristo. Eles precisam conhecer a honra na cruz de Cristo, porque foi na cruz que Jesus declarou honra ao Pai. Um dia ele olhou para os discípulos e falou assim para eles, ei, vocês estão preocupados de tirarem a minha vida? Vocês estão preocupados de eu morrer se eu voltar para Jerusalém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém tira a minha vida, eu a dou. O que ele estava falando? Vocês não estão entendendo? O cumprimento do propósito é a minha morte. A minha morte, o estar consumado, é o propósito. E ninguém vai tirar ele de mim, porque eu vim aqui para honrar as coisas do meu Pai. Eu não abro mão do ambiente de honra do meu Pai, porque eu não vim aqui para andar em ambientes políticos e gerar relacionamentos políticos. Eu não vim aqui para me envolver ou fazer alianças com empresários, pessoas de dinheiro. Eu vim aqui para cumprir um propósito, dar a minha vida para que todos vocês tenham vida. Isso é honra. E nós precisamos convergir essa geração. E se nós ainda também não passamos por isso, precisamos convergir. E a convergir todas as coisas em Cristo. Isso inclui o meu corpo, isso inclui a minha alma, isso inclui o meu espírito, isso inclui o meu dinheiro, isso inclui a minha vida num todo. Convergir todas as coisas em Cristo é a única forma de transformar um ser individualista e egoísta em um ser coletivo
e altruísta. Pastor, altruísta, o que é isso? Alguém que reparte. A única forma de nós restaurarmos um ambiente de honra é portando a natureza de Cristo, é convergindo nas nossas vidas. Quando eu ouvi a palavra profética na conferência, eu falei assim: agora ou a gente vira crente, ou a gente vira crente. Conexão, servir e avançar, legal, mas quando fala convergir todas as coisas em Cristo. E quando nós estávamos vindo para cá, e eu sou de São José dos Campos, a gente pega a rodovia dos Tamoios, e a rodovia dos Tamoios chega uma hora lá que ela tem o anel. Se você continuar reto, você vai para a praia. Se você fizer um retorno, você vai para sentido Taubaté. Se você vier para cá, você vem sentido São Paulo, Mogi das Cruzes. E eu falei para minha esposa: nossa, eu gosto tanto dessa vista. Quando a gente chega ali, tem o verde, mas tem as opções de caminho. E é exatamente isso que o Senhor está falando para nós no ano de 2025. E Ele escolheu esse mês para fundamentar em nós a primeira parte a Ele. Por quê, irmãos? Porque Ele está falando assim: a vida vai te oferecer exatamente isso aqui, olha, várias opções de acesso, várias opções de caminho, mas só tem um caminho que você precisa. E o caminho que você precisa é o caminho que vai até a mim, é o que passa por mim, porque Ele fala: eu sou o caminho. Ele não fala: eu vou te dar opção de caminhos, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que se nós queremos restaurar ambientes de honra, nós vamos precisar anular do nosso sistema todos os outros caminhos, porque o caminho vai continuar, pastor. O caminho vai continuar. O caminho que vai te seduzir para ir para uma outra igreja, porque lá é melhor, é maior, ou tem ar-condicionado, ou tem estacionamento, ou que lá vai falar menos de paternidade, ou de 5 ministérios. Vai ter caminhos que vai querer levar você de volta à vida que você tinha lá atrás. Vão ter caminhos de sedução, vão ter vários caminhos, eles vão continuar lá. Mas vai ter em algum momento desses caminhos um lugar para você convergir e voltar de um lugar aonde você nunca deveria ter saído, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então diga comigo: a única forma de romper com o egoísmo e o individualismo é portar a vida de Cristo. Em Cristo nos tornamos coletivos, amorosos, honrosos, piedosos, severos, justos, verdadeiros, porque nós temos uma escolha, um único caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos curar essa geração. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos curar essa geração. Nós precisamos ensinar essa geração do que é certo e o que é errado. Nós precisamos ensinar essa geração do que é honra. Nós precisamos ensinar essa geração que eles não são todo mundo. Nós precisamos ensinar os jovens, os adolescentes, as crianças. Nós precisamos mostrar para eles que está escrito na Bíblia, que agora em Cristo eles também foram feitos reino e sacerdócio. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que há um Deus, há um Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que se nós honrarmos esse Deus, se nós entregarmos a Ele aquilo que é devido a Ele, se nós honrarmos a Ele com a nossa vida, se nós honrarmos a Ele com os nossos bens, com as nossas finanças, todas as vezes que eu honro ao meu Senhor, eu levanto diante dEle um memorial de honra. Você está comigo, igreja? Nós precisamos curar essa geração. Pai, mãe, você que é responsável por uma criança, por um jovem, por um adolescente, levante memoriais diante de Deus, memoriais de honra, porque o dia que você faltar, o dia que Deus te recolher, o dia que você não estiver mais aqui, e o teu filho tiver as opções de caminhos, ele vai olhar para o caminho, para a verdade e para a vida, e vai falar: eu escolho esse caminho, porque esse caminho é o caminho dos Deus, é o caminho dos Deus, oh meu Deus, é o caminho do Deus dos meus avós, do Deus dos meus pais, do meu Deus, e será o Deus da minha filha, do meu filho, até 1000 gerações. Nós precisamos restaurar esses ambientes.
Precisamos curar essa geração. Amados, entenda o que eu vou te falar agora. Deixa eu só pôr água aqui. E o café está esfriando. Nós estávamos conversando hoje à tarde. Eu fui numa igreja em Jacareí, numa conferência de jovens, e estava lá a igreja cheia, e eu me apresentando para a igreja. Aí o rapazinho veio atrás de mim e falou assim: pastor, o senhor prefere água, Coca, Red Bull ou café? Falei: rapaz, só uma água tá bom, gelada, por favor. Aí o Alexandre falou assim: não, lá na igreja a gente tem um cafezinho. Foi bonito. Lá na casa dele eu vou dar água de torneira para eles. Água de torneira não é honra, né, pastora? Tá vendo? Vou te dar água com gás então. Diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, profeticamente, diga para ele: meu querido irmão ou querida irmã, é impossível mudar algo que nós toleramos. Como que eu vou mudar a vida de alguém que está errada se eu estou tolerando o erro que ela comete? Como que eu vou produzir um ambiente de honra se eu tolero a desonra? Como? Como que eu vou mudar? Como que eu vou destruir altares que meu pai levantou no passado, se eu tolero? Porque eu falo assim: se eu desfizer, vou magoar o meu pai. Foi isso que Gideão fez quando ele recebeu a ordem: vai lá e destrói os altares que seu pai construiu. Pega o melhor bezerro dele, mata e oferece a mim. Foi isso que ele falou para Deus? Não, eu tadinho do meu pai, né? Ele resolveu adorar a Baal Peor. Não, ele foi lá e cumpriu. No outro dia o acampamento levantou, estava tudo destruído. Quem foi que destruiu o altar de Baal? Foi Gideão, o maluco. Aí foram atrás do pai de Gideão, que tinha construído o altar, e falou assim: você não se importa do que seu filho fez? Ele destruiu o altar do nosso Deus. O que o pai retardado, que tinha abandonado o Senhor e construído um altar para Baal, falou? Se Baal tivesse poder, ele teria se defendido. Ou seja, ele construiu algo que nem ele acreditava. Foi na conversa do povo: precisamos de um outro Deus, de um Deus melhor. Precisamos de um ambiente melhor, precisamos de uma voz melhor. Ei, irmão, a voz já chegou. A voz é uma só, é a voz de Deus através do teu pastor, da tua paternidade. É a voz do Senhor que nos alinha, é a voz que reproduz e produz em nós ambientes de honra. Então não dá mais para tolerar, nós precisamos colocar um ponto final. Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. Eu tenho trazido esse ensinamento na casa onde eu sou responsável. Cuidado com as mesas que vocês sentam, cuidado com as conversas, cuidado com as seduções. É impossível mudar algo que toleramos. Cuidado, irmãos, com os lugares, cuidado com as mesas que você senta. Eu li o livro Cultura da Honra, e no livro Cultura da Honra o autor faz a seguinte pergunta. Enquanto ele está falando sobre honra, ele fala assim: que parceria iremos fazer quando nos depararmos com ambientes de pecado? Qual é a parceria que eu quero fazer? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Jesus tinha um propósito, amém? Amém? Qual era o propósito de Jesus? Trazer vida a todos. A todos. Jesus se deparou com ambientes de pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Um fariseu sentava com um pecador? Jamais. Um saduceu sentava com um pecador? Jamais. Com um publicano? Jamais. Mas eles ficaram escandalizados quando eles viram Jesus sentando. Mas esse senta com publicanos, com pecadores, com prostitutas. Como que ele permite um leproso chegar próximo dele? E aí fica a minha pergunta para vocês nessa noite: que parceria queremos fazer quando nos deparamos com ambientes de pecado? Porque se Ele é a luz do mundo, e a luz do mundo está em mim, quando eu chego, querido, em um ambiente de pecado, eu não me torno um pecador, mas eu livro quem está no pecado. Era o que Jesus fazia. Filha, a tua fé te salvou. Levanta, vá, não peques mais. E as pessoas começavam a se apaixonar por aquele homem que tinha esse poder de mostrar como funcionaria a igreja a partir da nova aliança.
Era Jesus falando: se vocês entenderem que agora em mim, quando vocês entram num lugar de pecado, vocês não se tornam mais pecadores. Se você tocar um enfermo, você não fica doente. Pesado, né, irmãos? Ainda mais para o judeu na época, defunto então tinha que estar longe. Se vocês tocarem um defunto, vocês não vão trazer maldição, mas vocês podem trazer vida para quem já morreu. Se você tocar um leproso, você não fica leproso, mas você cura aquele que estava leproso. Agora eu posso fazer a parceria com o pecado, eu posso sentar com os pecadores. Como que eu faço parceria com o pecado de forma sutil e o diabo vai roubando a minha integridade, a minha moral e a minha honra? Fácil de responder: grupos de WhatsApp, amigos da empresa que tem aquele grupo que é só patifaria. Sim ou não? Só conversa fiada, só pornografia, e você está lá. Não, pastor, eu estou lá, eu dou uma olhadinha, mas eu não participo. Tem algum problema, pastor, eu estar no grupo do WhatsApp que tem essas coisas? Tem. O problema é você estar lá, olhar e não falar nada. O problema é você saber que naquele grupo todos os homens são casados, estão inseridos na pornografia, e você, como agente sacerdotal do reino dos céus, não ter coragem de falar assim: não tolero mais isso. Se vocês continuarem com essas mensagens, eu vou sair do grupo. Vão te chamar de crente chato, vão te chamar, mas você está se posicionando. Você está declarando: esse mundo que vocês participam, eu não participo, mas eu tenho algo melhor para entregar para vocês. Agora, enquanto eu tolero, enquanto eu passo pano, é assim mesmo, homem, né? Homem é assim mesmo. Não, homens de Deus, irmãos, carregam a presença de Deus. Mulheres de Deus não entram em conversa fiada em rede social. Nós somos responsáveis. O irmão do louvor, cadê ele? Está ali, né? Não pode ficar aí por enquanto. Não tem aquela música lá que o pessoal chega na parte do nos tornamos responsáveis. Nossa, a igreja pega fogo, né? A chama. Aí vem as irmãs da dança, aquela labaredazinha aqui, ó. Só que na hora de se tornar responsável no mundo natural, ele é omisso. Na hora de assumir a casa e falar assim: pastor, a minha casa está desse jeito porque eu estou negligenciando o sacerdócio. Irmãos, nós estamos para mudar de prédio lá em São José, e eu fui visitar um prédio, e eu levei só os homens do grupo, da diretoria, da liderança da igreja. Eu acho que algumas mulheres ficaram assim: mas por que só os homens? Falei: vou levar só os homens, porque a responsabilidade é nossa. Se eles comigo ali como sacerdócio olharem e falarem assim: pastor, é para cá que a gente vai vir, eu concordo. Aí a gente chama as mulheres e apresenta para elas o ambiente. Sabe por quê, irmãos? Porque se der alguma coisa errada, a culpa não é delas, é nossa. Nós viemos à frente, nós abrimos o caminho. Então nós vamos restaurando, e eu ensino aqueles homens a serem homens, a assumirem a responsabilidade, a olharem para a sua casa e falar assim: se a minha casa está nesse ambiente de desonra, é porque eu não estou exercendo um reinado de honra na minha casa. Vocês estão aqui? Estão comigo aqui? Deus tem muito para fazer em nós, nós só precisamos restaurar e fazer de forma correta. Se portamos a vida de Cristo, transformamos lugares de desonra em ambientes que geram honra. Você está aqui comigo? Então levanta a tua mão em nome de Jesus e diga: se portamos a vida de Cristo, transformamos lugares de desonra em ambientes que geram honra. Ou seja, meu irmão, Jesus, o que aconteceu em Gadara? Com aquele menino endemoniado, louco, que se rasgava, que andava pelado na cidade. Quando Jesus cura, quando Jesus expulsa, quando Jesus provoca a libertação naquele menino, qual foi o desejo do menino? Deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você, por quê? Porque ele sabia que Jesus gerava um ambiente de glória. Agora, o mesmo Espírito que estava em Jesus e fez aquele menino de maluco a evangelista, está aqui em nós hoje. Levanta a tua mão, aponta para o teu irmão e fala assim: esse poder está dentro de você, meu irmão.
Fala que se Cristo está em você, se a natureza de Cristo está em você, você tem poder de transformar lugares obscuros, lugares enfermos, lugares aonde o demônio reina, em lugares aonde sairão pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas. A criação está gritando, a geração dessa era está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Então levanta a tua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor, me usa para restaurar ambientes de honra. O que a Bíblia diz para os maridos? Pega o manto agora aí, irmãos, de novo. A Bíblia diz o quê? Maridos devem honrar as suas mulheres. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, anota aí para você ler na sua casa. A Bíblia diz que maridos devem honrar as suas mulheres e protegê-la. Sabe o que depois desse protegê-la ponto vem? Essa é a condição para que as orações deles sejam ouvidas. Nossa, pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Prazer, a Bíblia está sendo apresentada para você hoje, homem. Homens, talvez a oração de vocês não esteja sendo ouvida, ou não esteja sendo atendida, porque você tem desonrado a sua esposa. Talvez você tenha reclamado para o Senhor: Senhor, a minha oração não é atendida. Pastor, eu oro, o Senhor não fala. Talvez é só pelo simples fato de você não estar produzindo honra, pelo fato de você não estar protegendo a tua casa como ela deveria ser protegida. Pesado, né? Mas libertador. Quem quer ter as orações, os homens, por favor, quem quer ter a oração atendida pelo Senhor? É só orar e é só honrar e proteger. Como que eu honro a minha esposa? É só abrir a porta do carro para ela. É só cuidar dela. A sua família é o teu jardim, teu ministério. A nossa casa deve ser honrada. Não tem como eu honrar ao Senhor se eu não honro a minha casa. Porque o Senhor nos colocou homens para cuidar de tudo aquilo que é dele, amém? Já as mulheres devem prestar honra aos seus maridos por meio do respeito. E olha, mulheres, eu quero repreender em nome de Jesus, mas como nós estamos tendo casos em São José dos Campos de mulheres com desejo de sair de casa, com a fala divórcio muito fácil na boca, é por isso que nós vamos nesses dias restaurar um ambiente de honra nas casas. Porque acabou, o marido não honra mais a esposa e não protege. Aí a esposa acha também que ela não precisa mais respeitar o marido. Aí entra a briga que você falou: eu tenho meu dinheiro, ele tem, eu não sei a senha dele. E aí vira um individualismo dentro de um casal. E o Senhor está falando: eu produzi vocês para se tornarem um. Então quando eu honro a minha esposa e quando a minha esposa me respeita, nós juntos estamos honrando e respeitando ao nosso Senhor, amém? Então que essa palavra ela pegue do teu espírito, assim, te chacoalhe por dentro hoje, para você rever algumas atitudes suas no dia a dia, na tua casa, na nossa casa, porque é a nossa casa que vai nos ensinar, é a nossa casa que vai ser o nosso TCC, para o Senhor falar assim: agora você está aprovado, agora eu vou dar um povo para você cuidar, agora eu vou dar uma célula para você cuidar, agora eu vou dar uma namorada para você, agora eu vou te dar um marido, agora eu vou te dar um noivo. Por quê? Porque agora você aprendeu a respeitar, você aprendeu a honrar, amém? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Agora presta atenção, irmãos, não adianta você sair daqui olhando para tua mulher, ou olhando para o teu marido e falando: está vendo, você não abriu a porta para mim? Está vendo, você não me honra? O pastor falou, está vendo? E blá, 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 blá. Ah, mas você também não me respeita, você fala na minha cabeça, você isso, você aquilo. Não, irmãos, não é nada disso. Não adianta. Sabe por quê? Porque honra não deve ser buscada. É o que eu falei, Jesus não está buscando, Deus não está buscando honra. Isso não deve ser buscado. A honra é oferecida gratuitamente. Eu vejo, entendo o propósito e reconheço o Alexandre por honra.
Eu honro pelo que você carrega. Eu vou te honrar por aquilo que você porta. Se você porta a vida de Cristo, é a mesma vida que eu porto. Não tem como eu te desonrar. Se eu desonro a sua vida, eu estou desonrando a minha. Por isso nós temos que caminhar. Por isso que Deus fala, Paulo falava isso, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Se você é um com Ele, eu também sou. Então é a única conta que 1 mais 1 mais 1 dá 1. É ou não é? Não dá para fugir, irmãos. Não tem como eu falar que eu honro o Alexandre sem honrar minha esposa. Não tem como eu falar que eu honro o profeta sem honrar minha esposa. Não tem como eu falar que eu honro a irmã se eu não honro o meu pastor. A Bíblia diz que buscar honra não é honra. E quem busca o aplauso das pessoas é somente os oportunistas. E também dar honra a um tolo é um grande erro, uma insensatez. Provérbios 26:1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Diga comigo, bajulação não é honra. Bajulação não é honra. Uma coisa, não acontece isso aqui, não precisa acontecer, né? Mas uma coisa é eu chegar na igreja com o meu carro, estou dando um exemplo, e você que está ali fora fala assim, eu vou separar o melhor lugar aqui para o meu pastor, parar o carro dele. Isso é honra. E outra coisa é eu falar assim, coloca o cone lá, porque se o pastor chegar e a vaga dele não tiver separada, ele vai endemoniar. Isso é honra, irmãos? Ou você ir até lá onde o carro do pastor Alexandre está e trazer ele no colo, colocar ele ali, e amanhã você está ligando para ele, então, eu te peguei no colo lá no carro, agora eu estou precisando. Isso é honra ou é bajulação? Bajulação. Honra não se pede, porque a honra está ligada à vida de Cristo. Homens e mulheres que andam em ambiente de honra, eles se atraem, assim como o espírito das trevas se atraem. Quem aqui já viu uma mulher muito bonita com um cara muito feio? Ou vice-versa? Sabe aquela mulher que você olha assim, nossa, que mulher bonita, o que ela viu nesse cara feio? O espírito, irmão. É o preto velho com a pomba gira. Simples assim. Simples assim. Nenhum homem e mulher vai atender você no WhatsApp se ele não estiver na mesma carência que você está. Nenhuma mulher vai te responder mal intencionada como você quer se ela não estiver na mesma carência que você está. Você pode até receber uma mensagem, mas quando você é um homem de honra, você não tolera esse tipo de mensagem. E eu falei lá na Casa do Leão, na última reunião de liderança, uma frase que eu ouvi o André Fernandes falando, que uma vez um grande pastor liberou a seguinte frase na igreja: se um dia me colocarem com uma mulher, se um dia me colocarem num quarto com várias mulheres, certamente eu vou trair a minha mulher. Forte isso, um pastor dizer isso perante a igreja: se me colocarem em um quarto com várias mulheres, certamente eu vou trair a minha mulher. E aí uma pessoa chegou para ele e perguntou assim, então, mas o que você faz? Ele só respondeu assim, é por isso que todos os dias eu decido não entrar no quarto. Prazer, Billy Graham. Billy Graham. Se me colocarem dentro de um quarto com várias mulheres, certamente eu vou trair a minha mulher. Agora, quando eu decido não entrar no quarto, eu quebro o espírito das trevas. Levanta a tua mão. Quando eu carrego, diga, quando eu carrego em mim ambiente de honra, eu transformo ambientes de desonra. Alguém aqui já foi assaltado no trânsito? De arma na sua cabeça? Alguém aqui já foi? Foi? Quando perguntam para você assim, como é que foi, irmão? O que você vai falar? A hora que eu vi,
Por quê? Porque o ladrão, quando ele vai atacar, ele procura o mais distraído, a pessoa que está mais desatenta. Às vezes você vai abaixar ali para pegar um negócio, a hora que você levantou, o 38 está aqui. No mundo espiritual é assim, irmãos. O diabo está ao nosso derredor, prontinho para quê? Para nos devorar. Agora, quando ele encontra proteção, quando a pomba gira ou o preto velho vai bater lá no seu WhatsApp com conversa fiada, existe em você um ambiente de honra. Eu honro a minha casa, eu honro a minha esposa, eu honro os meus pastores, eu honro a minha paternidade, eu honro o ministério ao qual eu congrego, eu honro meu pai, a minha mãe, os meus avós. Eu não entro no quarto e eu gero um ambiente de honra. Irmão, nunca mais essa mulher vai te mandar uma mensagem, ou esse homem vai te mandar uma mensagem. Levanta a mão e diga comigo assim, ó: eu decido, nessa noite, não mais tolerar brincadeirinhas com o diabo. Está cheio de crente flertando com as trevas, irmãos. Está cheio de crente fazendo bilu, 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 bilu no diabo. Diabinho. A hora que você acordou, ele já pegou você. A hora que você acordar, você já está saindo por aquela porta, já está falando para o Alexandre: não quero mais, estou meio desanimado. Essa é a conversa. 3 semanas depois ele aparece com uma mulher nova. Essa é a conversa. Por quê? Porque cochilou, o diabo pegou. Fala para o teu irmão: mês de janeiro é mês de primícia, e eu vou entregar o meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor para o Senhor, não porque Ele precisa, mas porque eu honro ao Senhor, porque eu reconheço o senhorio. Eu sei o quanto Ele guarda a minha casa, eu sei o quanto Ele guarda a minha família. Honrar é um ato nobre, mas também é um ato humilde. Se o meu coração não estiver alinhado, se as minhas emoções não estiverem alinhadas, se os pastores dessa casa, os ministros dessa casa, não tiverem com as suas vidas ordenadas em Cristo, o dia que a igreja honrar os pastores Alexandre e Marinês, vai dar um ciricutico em você. Por que para eles e não para mim? Ciricutico, irmão. Inveja santa. Por que para ele e não para mim? Por que só no aniversário dele e não no meu? Te catar. Nós somos libertos. A minha emoção, ela precisa estar organizada, porque é nobre, mas é humilde. Eu reconheço a honra que está sobre a vida do meu irmão, eu reconheço a autoridade. João Batista reconheceu a autoridade de Jesus. Só que no momento de pressão ele manda: vai lá e pergunta se é ele mesmo. Nós vamos honrar o Senhor na alegria, na tristeza, na dificuldade, na bonança, na fartura, na escassez, porque Ele nos honra ao tempo todo, amém? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. 1 Pedro 2,17. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Honra produz recompensas. Quem não honra a Jesus, não honra o Pai que o enviou, irmão. Isso é muito forte, porque da mesma forma que vem o processo de honra, ele volta. É isso que eu estou falando. Como é que eu honro a Deus se eu não honro o meu pastor? Olha isso aqui: quem não honra a Jesus, não honra o Pai que o enviou. Quem recebe o profeta, recebe o galardão do profeta. Uau! Quem recebe o profeta, recebe o galardão do profeta. Estou com fome, estou com sede. Tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite. O que eu comer, para mim e para o meu filho, vai comer e vai morrer. Eu sou um profeta do Senhor. Pega o que você tem, faz um bolo e dê primeiro para mim, e você vai viver do resto. Não foi isso que aconteceu? Uma festa das primícias na casa de uma viúva. Faz o bolo com o que você tem e dê a primeira parte para mim. Ela fala assim: Senhor, tudo que eu tenho é isso, mas sob a sua palavra,
sobre a tua palavra, profeta, eu vou fazer. E ela recebeu o galardão do profeta. Faltou vasilha para o azeite, faltou vasilha para a farinha, faltou. Por que faltou? Porque começou a sobejar, começou a superabundar. Por quê? Porque ela decidiu dar o que ela tinha primeiro ao Senhor. Ali ela não está honrando Elias, ela está honrando um mensageiro do Senhor, um teste do Senhor, uma prova do Senhor. Vamos ver se ela confia realmente em mim. E ela fala sobre a sua palavra. Ela está falando, a responsabilidade da minha vida, do meu filho, agora está com você. E começa. Imagina essa garrafinha aqui transbordando azeite. Aí a irmã corre lá, bate no vizinho, me arruma uma bacia. Aí esse aqui corre lá e pega um galão. E vai. E não acaba mais. Por quê? Porque o pouco que ela tinha, ela entregou primeiro ao Senhor. Você está aqui comigo? Mateus 10, 40, 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amados, eu caminho para o final. Eu queria chamar o pessoal da adoração. Eu separei vários exemplos. Histórias sobre honra, sobre fé. Como por exemplo Jesus e o centurião. Um homem da alta cúpula da guarda romana. Aquele homem que não era crente, não era um judeu, ele olha para Jesus e fala: minha filha está doente. E eu reconheço o que você carrega. E através dessa fala desse homem, um milagre foi provocado. A mulher com aquele vaso de alabastro, que quebra aquele perfume, aquele vaso, aos pés de Jesus. O que o tesoureiro da igreja falou naquele dia? Que desperdício, dinheiro jogado fora, poderia pegar esse dinheiro e comprar cestas básicas, blá, 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 blá. E Jesus dá uma aula para ele ali, dá uma aula para os religiosos que estavam ali, sobre finança. Vocês não me receberam nem sequer com um beijo, nem uma água vocês me deram, e essa mulher derramou o que ela tinha de mais precioso aos meus pés. Ana e Eli, quando Ana está no seu pico de desespero, e o sacerdote olha e acha que ela está embriagada, ela poderia naquele momento de ira brigar com o sacerdote, ela poderia xingar o sacerdote, mas ela decidiu honrar ao sacerdote, e de uma forma muito amorosa ela fala: não, eu não estou embriagada, o meu choro é porque eu não posso ter filho. E a segunda esposa do meu marido, ela tem filhos. E essa passagem nos ensina que respeitar nossos sacerdotes nos conferem bênçãos a quais nós clamamos. Mas eu quero encerrar esse culto falando de 3 personagens, 4, porque Daniel entra nessa história também, e o livro de Daniel descreve tudo isso. 3 meninos que em um momento onde o Senhor faz uma prestação de contas com o seu povo, faz uma prestação de contas com o rei atual, que era Joaquim, e ele entrega Judá na mão de Nabucodonosor, por desobediência do rei
e tantas outras coisas. Agora o povo é tomado cativo e escravo na Babilônia. E a história, eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, quando Daniel é colocado à prova, né? Junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, a comerem da mesa do rei. Uma mesa farta, comida boa. Naquele momento Daniel fala assim: eu não vou entrar nesse quarto. Naquele momento, eles eram meninos, irmãos, eles eram jovens, adolescentes, e há uma ordem real do seu novo Senhor, porque agora você é escravo. Diga para eles comerem da minha mesa, porções diárias da minha mesa, do melhor vinho. Daniel não permite que aquela fala entre no espírito dele, e ele fala: não vou entrar nesse quarto. Me dê apenas porções diárias de vegetal, água. E se daqui tantos dias a gente não tiver melhor do que esse povo aí eu vou comer dessa mesa. Irmão, quando você decide, quando você olha para uma mesa que o mundo tem te oferecido e olha para ela e fala assim: ó, eu decido não participar dessa mesa, porque eu tenho uma mesa. Eu tenho uma mesa. Eu tenho quem cuida do meu coração. Não importa onde eu estiver, eu sei o que eu posso provocar. Eu não quero dessa mesa. Eu quero comer da mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Daniel é perseguido, Daniel é jogado em cova de leões, porque orava, porque rompeu um decreto do rei e continuou orando. Mas eu quero falar desses três meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque um dia o rei levantou uma estátua própria e falou: agora quem não adorar a mim, quem não se reverenciar a mim, será lançado em uma fornalha de fogo ardente. Irmão, eu sou escravo. Se pedir para eu andar de cabeça para baixo, eu vou andar, porque eu tenho que receber ordem. Ele inaugura, o dia da inauguração da sua estátua maravilhosa, ele convoca prefeitos, ele convoca governadores, ele convoca cidades vizinhas, empresários, o dono da van, e um monte de gente, Patrícia Bravanel, um monte de gente vai lá. E ele dá um decreto: os músicos vão tocar, e quando vier o barulho da trombeta, do símbolo, blá 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 blá, vocês se dobrarão e reverenciarão a minha estátua. O que eu peguei? Qual foi a parte que eu peguei do dicionário? Reverência, reconhecimento. E a Bíblia vai falar que aquela multidão estava de frente com aquela estátua, e aí começa a tocar. Eu é que não vou perder a minha vida, eu é que não vou morrer queimado. E começou: ajoelha 1, ajoelha 2, ajoelha 3, ajoelha 4, 5, 6, 7. Todo mundo ajoelhado. Ô rei, Zé Povinho não é de hoje, né? Fofoqueiro não é de hoje, né? Zé Povinho chegou no rei e falou assim: não era para todo mundo se prostrar? Era para todo mundo se prostrar. Olha lá no fundo lá. Olha os três malucos cheios do Senhor aqui, ó. E os anjos cantam: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, todo mundo olhando. E exaltado é fala para eles que eu vou dar mais uma oportunidade para eles se dobrarem a mim. Eu vou dar mais uma oportunidade para eles adorarem a mim. Chama eles aqui. Segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho. Presta atenção em mim aqui, irmão. O rei mandou chamar os três.
Ô meninos, eu gosto tanto de vocês. Vocês são tão úteis para o meu reino. Agora, que parte que vocês não entenderam, que vocês precisam adorar a mim? A honra agora é para mim, vocês são meus escravos. A Bíblia não vai dizer isso, mas eu imagino que aqueles meninos falaram para o rei assim: você tirou a nossa casa, você tirou os nossos pais, você tirou meu videogame, você tirou de perto dos meus amigos, você tirou tudo, rei. Mas uma coisa você não vai tirar: o Deus que eu sirvo é o Deus dos meus pais. Mas se vocês não fizerem, eu vou lançar vocês numa fornalha ardente 7 vezes mais. E aí vocês decidem, porque daí eu quero ver se esse Deus é Deus. Aí os moleques cheios do Espírito Santo de novo olha para o rei e fala assim: rei, faça o que for da tua vontade, mas nós não vamos nos dobrar. E se Deus quiser nos salvar, amém. Mas se Ele não salvar, Ele continua sendo Deus. Vamos dar mais uma chance. Vamos tocar. Voltem lá, me obedeçam. Voltaram para o lugar deles. Vamos tocar. Prefeito se dobrou, governos se dobraram, um monte de gente se dobrou diante de um rei da Shopee. Agora com certeza eles se dobraram, eles são malucos. Irmãos, imagina quanta gente. Imagina os amigos do lado puxando aqui assim: abaixa, abaixa, se rende, se vende, entrega de uma vez, já somos escravos mesmo. E os 3 aqui, ó: eu decido não tolerar isso. E tocou, e tocou, e tocou. O rei olhou, quem que estava lá no fundo? Era para adorar quem? Nabucodonosor. E eles estavam lá assim, ó: e o rei coçando a cabeça. Aí assim, exaltado és, eu acho que entrou na cabeça do rei. O rei falou: manda chamar, esquenta a fornalha, esquenta a fornalha, joga lá dentro. A palavra vai dizer que estava tão quente que quando eles estavam indo, um soldado morreu queimado no meio do caminho. Joga, porque eu preciso pegar alguém de exemplo aqui. Quem não se dobra diante de mim tem que morrer. Joga, eu falei, é para jogar, joga. Ô Nabuco, não perde seu tempo não, joga nós lá logo. Jogou sim ou não? Jogou sim ou não? Então se coloque de pé.